Boa tarde, Libra. Tudo bem? É, Hoje eu estou fazendo várias tiragens. É a segunda metade dos signos dos horóscopos, porque eu já fiz a primeira metade, que é de Áries até Virgem, e agora eu vou fazer de Libra até Peixes. E, né, no horóscopo, esses signos, eles refletem mais o coletivo, eles refletem questões mais profundas em relação à pluralidade, enquanto os seis primeiros, eles são mais sobre a singularidade, sobre o indivíduo, o self, sobre o consciente também, e os demais seis últimos, né, são sobre o coletivo, sobre o subconsciente. Então, assim, é bom se atentar também sobre. Claro que todas as leituras aqui são coletivas, né, são sobre os coletivos, mas é bom se atentar também sobre a ideia de cada signo, sobre. Se você não sabe muito bem sobre o seu signo solar, é bom pesquisar, é bom saber sobre onde ele se encaixa, em qual casa ele está. Sabemos que Libra é da casa 7, fala sobre contratos e tudo mais. Queria começar a leitura sobre isso, assim. Hoje está sendo um dia que bem libriano para mim, assim, tive várias questões de. Peraí, que meu celular tá tocando. Tive várias questões de burocracia para resolver, isso me lembrou muito Libra, assim. É, Então eu sei que hoje a gente tem que começar com Libra. E assim, eu tô fazendo tiragem para cada signo, né? Pro mês de novembro. E assim, tá sendo uma experiência interessante, porque eu já fiz isso uma vez, mas parei e agora eu tô realmente colocando o canal para frente, fazendo as coisas acontecerem. E eu tô levando em conta tudo que acontece nos meus dias também para trazer para para leitura, assim. Então, assim, o que eu posso dizer da energia de Libra para novembro, que eu já comecei a sentir, assim, é, talvez vocês estejam passando por uma transição, talvez vocês em novembro já estejam num lugar novo e estão passando por essa transição agora em outono. Não sei, assim, mas existe alguma burocracia, vocês estão lidando com papelada, com contratos. Então, focar nisso, assim. Eu vou tirar uma energia para vocês, a energia de vocês, né? Para Libra, novembro de 2024, a energia principal de Libra, energia principal de Libra de 2024. Vou tirar essa carta aqui que me chamou a atenção. Hum. E vou tirar uma energia que vem de encontro à energia de vocês, uma energia de outro lugar, sabe? De outra pessoa, de uma situação. Uma energia que vai vir de encontro a vocês. Opa, opa. Uma energia de encontro. Opa, calma. Tem muitas cartas caindo. Na verdade, vou falar primeiro da energia de vocês, assim. A energia de vocês está vindo como essa carta aqui. Arval Parrot. Essa carta ela é sobre comunicação, ela é sobre. Tem o chakra aqui, né? E as sobrancelhas têm umas estrelinhas assim também, que em cima da cabeça, né, a gente entende que é o chakra coronário. Então, existe algo acontecendo no chakra coronário e o chakra da garganta aqui, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: existe um contato que vocês estão fazendo. Eu vejo eu tô sentindo essas duas sobrancelhas aqui quase que como antenas, sabe? Antenas paralelas e
quase como mensagem, sabe? Como se você estivesse telefonando para alguém ou mandando mensagem para alguém para você dar uma notícia. Você tá com uma energia de que você precisa se comunicar em relação a alguma coisa para uma pessoa específica ou para uma situação específica. Eu sinto que é uma pessoa, tá? Independente se é família, se é romance, se é amigo, independente do que for, eu sinto que é uma pessoa. Então, vocês precisam se comunicar. E, olha, tem uma. Talvez não vai dar para ver, mas tem uma aura meio, meio vermelha em volta dele. Não vai dar para ver aqui no vídeo, por causa da iluminação, mas tem uma aura em volta dele, meio vermelha, meio roxa. Engraçado que eu tô de vermelho hoje, né? É, existe uma conversa que você precisa ter. E assim, não é uma conversa difícil, tá? Não é uma conversa difícil, porque ele tá sorrindo, eu sinto que tem um- ah, vocês vão estar se comunicando em relação a alguma coisa. Peraí que eu preciso beber uma água. Talvez seja isso também. É, aqui, como tá falando sobre esse chakra da garganta, você precisa limpar bastante o chakra da garganta, né? Eu tô sentindo que eu tô precisando beber uma água geladinha. É, isso coloca em xeque que a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser limpa, ela precisa ser honesta. Precisa haver uma comunicação certa, uma comunicação que realmente se solidifique no final, mas a comunicação ela precisa ser maleável, ela precisa. Aí, o que vem na minha cabeça é uma comunicação aquática, sabe? Uma comunicação como se fosse um rio com um fluxo bom, um fluxo limpo, um fluxo calmo. É preciso que você tenha uma certa noção do quanto você precisa ser sincero, honesto, honesta, honeste, o quanto você, como pessoa, precisa estabelecer como você está se sentindo, como você está interessado nessa comunicação. E eu sinto que é de um para um, sabe? Eu não sinto que é uma comunicação que precisa ser para muitas pessoas, de você para muitas pessoas. Eu sinto que é uma comunicação específica de uma pessoa para outra pessoa. E você vai se comunicar com uma outra pessoa. Ou talvez, se forem muitas pessoas, pode ser que seja um público. Então, pode ser que sejam tipos de pessoas muito parecidos, que, né, um estereótipo de pessoas, ou pessoas que estão procurando, é, pessoas que estão focadas em uma coisa específica, uma coisa em comum, todas elas, entende? Então, assim, você precisa fazer uma comunicação muito importante. Deixa eu ver qual que é a energia que vem de encontro a você agora. Energia que vai encontrar a energia de Libra em novembro de 2024. Por favor. Espíritos amigos. Hum. A carta que saiu aqui é Luminous Doom. Luminous Doom. Carta de número 56. Essa é uma carta, se você olhar bastante bem, é uma carta muito depressiva, é uma carta chateada, é uma carta. Tá segurando até uma bolha d'água aqui, tá vendo? É engraçado, porque eu tava bebendo água agora, né? Essa é a carta de 56 e a sua carta é a de 50. Então, assim, pode ser que existam 6 dias para uma comunicação acontecer, ou uma comunicação aconteça dentro de 6 dias, não desse mês, do próximo mês, ou talvez precisam de 6 dias
de comunicação, 6 dias de contato com essa outra pessoa, mas eu quero que você entenda que, assim, essa outra pessoa, ela, ou essa situação, mas eu acredito que seja uma pessoa, ela está bem chateada, tá vendo? Ela não consegue ver felicidade nas coisas, ela não consegue ver um... algo está acontecendo na vida dessa pessoa que a única coisa que passa na cabeça dela é sobre as tristezas das coisas, tá vendo? É como se a cabeça dela fosse essa aqui, tá vendo? Dentro da cabeça dela só existe isso aqui, ó. Essa sensação de impotência, de tristeza, de mágoa. É uma pessoa que pode estar muito frustrada, que para tudo que ela olha, ela vê tristeza, para todas as situações ela só vê chateação, só se sente chateada o tempo todo. Alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa que ela não está conseguindo ser positiva, sabe? E assim, eu não acredito muito em aquela coisa de ser positivo o tempo todo. Às vezes a gente precisa sentir a tristeza e se estender na tristeza e escutar músicas tristes, ver filmes tristes para entender o que que a gente está passando. Mas nesse caso aqui, essa pessoa, ela já escutou as músicas tristes, ela já viu os filmes tristes, ela, sabe, já entrou em contato com a tristeza dela, mas ela está se estendendo nesse lugar. Ela continua o tempo todo se estendendo nessa tristeza. Pode ser uma pessoa que está tendo uma depressão, sabe? E aí fica muito difícil para ela. Olha, eu particularmente, eu vou entrar num ponto pessoal. Eu particularmente, eu já lidei, eu lido com depressão até hoje, assim, mas já lidei com momentos e picos de depressão onde é muito difícil, onde você não consegue ver um ponto positivo, você não consegue acreditar, dependendo do momento que você tá, você não consegue acreditar que existe algo de bom para acontecer, sabe? Ou que, sabe, você vai olhar para o mundo e vai pensar, poxa vida, só acontece isso no mundo, só acontece aquilo, só acontece tristeza, só acontece chateação, só tem, sabe? E não é bem assim. Às vezes nossa cabeça, ela se condiciona a pensar que tudo tá meio perdido e sendo que não tá, sabe? E é difícil, assim. É difícil porque quem tá nessa situação muitas das vezes não consegue ver que tá nessa situação. Uma coisa que me fez que eu aprendi a lidar com a minha própria depressão, é entender que esses momentos que eu sinto de muita tristeza são momentos que vão passar. São momentos que vão passar, assim como os momentos que eu tô super alegre, que eu sei que vão passar também. Então, essa pessoa ela não tá conseguindo ter essa noção de que as coisas vão passar. E ela não tá vendo mudança na vida dela também, sabe? E talvez ela não tá vendo mudança na vida dela porque ela tá muito, muito pesada, sabe? Cheia de emoções pesadas, cheia de tristeza e não está conseguindo, de fato, tomar atitudes para movimentar a vida. Porque a depressão também causa isso. Às vezes a gente fica sem querer sair da cama, por exemplo. Essa pessoa aqui, ela tá muito chateada. Então, o que eu tô vendo aqui é que você vai entrar em contato com essa pessoa. Só que essas duas cartas, elas estão assim. Uma tá de costas para a outra. Então eu sinto que vocês vão ter uma comunicação que talvez não seja muito direta, talvez não seja uma comunicação cara a cara, talvez seja uma comunicação mais pela internet, pelas mensagens, não sei. Mas a impressão que eu tenho, até mesmo por causa das antenas aqui, tá vendo? Eu sinto que é uma comunicação mais digital, ou talvez psíquica, espiritual, ou através de sonhos, não sei. Vocês vão ter alguma comunicação com essa pessoa. E é como se vocês estivessem, de certa forma, é, sendo uma companhia para essa pessoa, sabe? Uma companhia mais sóbria, assim, de tipo, não, calma, as coisas não são tão ruins, as coisas não vão continuar tão ruins, as coisas vão melhorar. Você meio que tá, é como se você tivesse
dando dicas e auxílio para uma pessoa que está numa dificuldade e que vocês estão ali dando, sabe? E assim, se for uma pessoa com realmente com uma depressão, com algum problema psicológico muito forte, talvez vocês vão estar fazendo a comunicação de, olha, talvez você esteja precisando de ajuda, talvez você precise procurar uma ajuda profissional, eu posso te ajudar a procurar uma ajuda profissional. Então, assim, você está vindo como uma pessoa honesta, que vai conversar com alguém, que vai conversar com algum, vai ter uma comunicação com alguma situação, entendeu? Se for uma energia sua com você mesmo, pode ser que você precise começar a se olhar no espelho e fazer aquele exercício, acho que é Ho'oponopono que fala, né? Que é você olhar para você mesmo, falar em voz alta, olha, você vai dar tudo certo, você é bom nisso, bom naquilo, tem beleza em você, você precisa ter fé em você, você é foda, você tem muita coisa para oferecer para o mundo. Então pode ser também um aspecto seu precisando conversar com outro aspecto seu. Talvez alguém, algum de vocês esteja se comunicando com pessoas mais velhas da família. Às vezes alguém mais velho da sua família está tendo alguns problemas ou está se sentindo muito sozinho, sozinha. Parece que está todo mundo olhando para outras direções e essa pessoa está se sentindo não vista, não. E aí você vai entrar em contato com essa pessoa. Alguma coisa vai despertar em você de tipo, poxa, eu deveria conversar com tal pessoa, porque eu acho que essa pessoa está muito sozinha. Ou, ou ela está passando por um momento muito difícil e eu tenho que estar, pelo menos, sabe, mostrando que eu estou presente. Porque às vezes a comunicação não é nem para ajudar também, no sentido de eu tenho a solução. Às vezes a comunicação é eu estou aqui presente, sabe? Bebam lá. Hum. Eu vou tirar a energia universal aqui, assim, a energia que Libra não consegue. é, Uma coisa também é, se vocês quiserem ver a leitura de Gêmeos, eu não sei se Gêmeos tem alguma coisa específica para vocês, mas assim, me veio na cabeça Gêmeos e Câncer. Talvez a leitura de Gêmeos e Câncer possam ajudar vocês. É, Acho que vocês também poderiam olhar qual é a casa 3 de vocês, ver qual signo que tá, e ir na leitura desse signo, porque pode ajudar. Pode ter alguma informação ali. E também a lua, talvez, sabe? Que tem alguma coisa sobre uma comunicação também emotiva aqui, sabe? Sobre a energia, universo. Nossa, a carta geral que engloba todas essas energias, né? A carta do que você não consegue mudar é a carta do pendurado, sabe? É, eu sinto que essa carta, ela tá mostrando uma dinâmica que é assim. Tanto você precisa se colocar no lugar dessa outra pessoa e entender o que que ela está passando, porque talvez você também não esteja entendendo que as dores são muito maiores do que elas realmente são. Então não é só uma questão de ter uma simpatia pelo que a pessoa está passando, mas tentar ter uma empatia, tentar se colocar no lugar da pessoa e entender por que que ela está passando por isso, sabe? Se fosse você no lugar dela, como que você ia estar se sentindo também, sabe? Talvez você não ia estar conseguindo fazer metade do que essa pessoa está fazendo. Então ter essa noção. E essa pessoa, ela também precisa ver a situação dela de uma maneira diferente. Eu acho que é aí que entra você. Se você tem essa noção de como é,
Se você ter essa noção de como enxergar melhor a situação dessa pessoa, você consegue trazer para ela novas maneiras de olhar para a situação que ela tá, sabe? Se você se colocar no papel dessa pessoa, na vida dela, você vai entender as nuances, o que que machuca ela, o que que dói nela, e depois você consegue fazer uma separação e uma visão melhor da situação, e aí você vai poder dar dicas melhores para essa pessoa, ou pelo menos você vai saber como lidar com a pessoa de uma maneira que não a magoe mais, sabe? Mas aqui fala, sabe, a comunicação precisa ser leve, precisa ser divertida, precisa ser tudo aquilo que a pessoa não está sentindo, sabe? Então não é para ser uma comunicação que vai ser pesada, que vai ser tensa. Às vezes é necessário, né, ter momentos de troca que são mais tensos, mas mesmo quando vocês conversarem sobre coisas mais sérias, ter essa noção de, em algum momento, antes da conversa terminar, você melhorar o astral da conversa, sabe? Vou tirar um conselho das plantas para vocês. É engraçado, eu tô pensando aqui sobre umas plantas que eu vi numa loja de pet shop, que elas é umas suculentas, assim, né? E eu gosto muito de suculentas. E só que essas são coloridas, e elas geralmente não são coloridas. Parece que eles colocaram, tipo, algum corante na água, que elas absorveram e ficaram coloridas. Então tem umas suculentas de cores diferentes, tipo azul, laranja, roxo. E tem uma que é toda pretinha. E eu amei, eu quero comprar uma, sabe? E eu fiquei pensando assim, provavelmente eles fizeram isso por causa do Halloween, aquela coisa toda, né? As cores do Halloween geralmente é roxo, preto, branco, laranja. Mas eu fiquei pensando assim, é engraçado como a tristeza ela é muito relacionada a essa coisa do preto, de usar tudo preto. é, Então talvez tenha alguma coisa aí, sabe? Tipo, talvez você não entenda que essa pessoa tá muito triste, mas talvez você consiga perceber se você observar como ela tá se vestindo, quais cores ela tá usando muito, como você tá se vestindo, como você tá se expressando. As músicas que vocês estão escutando, as músicas que a pessoa está escutando. Na minha cabeça tem muito, tá passando muito assim, músicas góticas dos anos 80, sabe? Tipo, às vezes a pessoa tá numa vibe assim, aí tá chovendo, aí a pessoa tá escutando essas músicas mais tristinhas e talvez ela tá passando por um momento difícil, assim. E às vezes o próprio tempo, né? Ele ajuda a gente a ficar mais alegre ou mais depressivo, coisa do tipo. Conselho das plantas, por favor. É engraçado, Conselho das Plantas. E eu falei da suculenta. A suculenta fala sobre a absorção muito de água, né? Então, às vezes é isso, bebam muita água mesmo. Talvez seja bom vocês comprarem umas suculentas vocês mesmos, porque assim, ela é muito fácil de cuidar. Você só tem que embebedar ela, assim, deixar ela ensopada de água, colocar muita água nela mesmo, assim, e ela consegue sobreviver muito bem. Então, ela não é uma planta difícil de cuidar, sabe? Então, talvez vocês tenham que começar por aí. Se vocês estiverem cuidando de uma suculenta, talvez vai ajudando vocês a terem essa dinâmica de ajudar a cuidar de uma outra pessoa também, sabe? Ter esse cuidado de, enfim. Mas é engraçado, porque essa carta aqui, ela também tem muitas águas, tá vendo? É como se fosse um pouco disso também, às vezes água demais, deixa situações meio pantanosas, sabe? A suculenta, ela é feita para receber muita água, né? Mas acho que talvez nem todo mundo é feito para ter que lidar com tanta emoção sozinho, sabe? Talvez seja isso, a pessoa tá precisando você
ajude ela emocionalmente, assim. Ela tá precisando dividir, sabe, o que ela tá sentindo, as emoções que ela tá sentindo. Enfim, Conselho das Plantas. Para Libra, novembro, 2024. Talvez vocês estejam lidando com alguém de Áries, veio aqui na minha cabeça. Talvez alguém de Áries. Nossa, que engraçado. Essa carta aqui, ó, Just Be, tá vendo? Ela tem muita água embaixo. E a impressão que eu tô tendo é como se fosse uma água represada, assim, sabe? Segurada, assim. É, ela fala sobre, é uma carta que fala sobre apenas você só precisa ser o que você é, você precisa de um momento de meditação, sabe? Deixa eu ver aqui no livro o que eu posso tirar de interessante para quer ver? 112. Hum, aqui tem umas perguntas assim. É, fique silencioso, sabe? O que é engraçado, porque a sua carta é sobre comunicação, né? Então, assim, fique em silêncio. Você consegue apenas ser, você consegue se libertar das expectativas, e a necessidade de saber de tudo. Você consegue libertar essa necessidade de essa procura por respostas para todas as suas questões, para todas as suas conclusões das histórias, sabe? Às vezes é isso, às vezes essa pessoa ela tá num momento de perguntar demais, de querer saber demais. Eu já tive momentos da minha vida que eu estive extremamente ansioso, sabe? E eu não conseguia fazer mais nada na vida, porque eu deixava tudo desorganizado na minha vida, porque eu ficava extremamente focado em perguntas que eu não sabia responder, sobre coisas da minha vida pessoal que eu ficava confuso. E às vezes a gente se pega muito nesse emocional mesmo, né? Então, assim, a coisa que tá falando assim é, antes de você se comunicar, sabe? É porque você vai precisar se comunicar o essencial, sabe? Não é uma comunicação exagerada. Então, assim, para você poder fazer essa comunicação, você precisa meditar, você precisa entrar em silêncio, você precisa balancear, sabe? Já que você vai ter um momento de muita comunicação com alguém, você precisa tirar momentos seu para você ficar em silêncio, sozinho, sozinha e refletindo, tentando entender, tentando colocar na sua cabeça também que você não tem a resposta de tudo, e às vezes vai ser isso, às vezes você não vai ter a resposta para outra pessoa, mas o simples fato de você estar se comunicando e talvez ajudando a pessoa a lidar com as coisas dela, dando opiniões ou dando, às vezes nem opinião, às vezes dando exemplos sobre os acontecimentos da sua própria vida, podem ajudar essa pessoa, sabe? Então é uma coisa mais sobre. Esse Just Be também pode ser um pouco sobre isso, assim. Tem pessoas que são, o tempo todo elas são tristes, elas estão tristes, né? Por diversos motivos. Então, às vezes ela tá precisando acessar esse momento de uma tristeza, de uma melancolia. O problema é que essa carta aqui ela fala sobre o exagero disso também, sabe? E a energia que eu sinto é mais um lugar de, assim,
talvez essa pessoa também não esteja se permitindo ser além daquilo que ela está sentindo, sabe? Talvez ela tá criando expectativas demais, querendo saber das coisas demais, que ela não tá conseguindo sentar e meditar. Bom, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Vou terminar. Então, gente, eu tava terminando a leitura aqui e o vídeo fechou sozinho. Então, eu tô voltando aqui só para falar algumas coisas que eu observei durante a leitura que eu acho que com- fazem sentido eu comentar. Que é no início, né? Eu tive uma ligação, eu tive que desligar. E eu também tô com uma caneca aqui de café. E como eu liguei o ventilador aqui, né? Um dos pelos do gato, assim, um tufão de pelo de gato voou até dentro da caneca. E eu tava falando sobre beber água e, né? é, Cuidar da garganta, que é meio que entender essa clara comunicação, né? Então, assim, acho que são sinais de que, primeiro, cuida bem de sua garganta, cuida bem de sua comunicação, de sua fala, mas também eu acho que tem uma ligação aí que vocês precisam fazer, uma comunicação através de celular, de internet, coisa e tal, e entender que talvez vocês tenham que insistir, talvez se a ligação cair, liga de novo, sabe? Se uma pessoa não atender, sabe, meio que mostre uma certa necessidade de realmente querer se comunicar com a pessoa, porque às vezes a pessoa de início não vai querer uma comunicação e aí você tem que dar um pouco de insistência, sabe? Então é só isso que eu queria dizer e fico feliz por quem está aqui, quem tiver alguma dica sobre como melhorar as coisas, sobre o que que eu posso fazer para as leituras ficarem mais interessantes, mais dinâmicas, é só me falar aí nos comentários. Ok? Paz.